Professor Emiliano Camilo, ele está ministrando, aulas de tópicos especiais de psicopedagogia, que faz parte da pós-graduação em psicopedagogia. Professor, a gente sabe que hoje o aluno, o professor e a escola eles têm que estar interagindo sempre. Como é que isso é possível, levando-se em conta que a escola hoje muitas vezes está desacreditada pela sociedade, pelos próprios professores, pelos alunos e até mesmo pelos pais dos alunos? A primeira coisa, a própria expressão da palavra interagir significa também envolver. Então, na medida que você não tem família, que você não tem escola e alunos envolvidos em um único só projeto, que é educação, então fica difícil de se interagir. Mas no momento em que a família se sente responsável pelo processo de educar e a escola se compromete também em fazer com que haja esse elo entre escola e família e que a base fundamental seja a formação do aluno, nós temos aí todo esse processo completo. Agora, se esses três pilares não caminham bem, eu vou ter o processo desacreditado no meio da sociedade. Como é que a gente pode ter um professor modelo, se é que isso é possível? O professor modelo, eu digo que a cada momento está sendo criado. O grande problema é que quando esse professor, depois de 1 ano, de 2 anos de sala de aula, ele vai perdendo o encantamento. E esse encantamento está ligado ao processo da motivação. Então, aquele professor que é motivado, ele é o professor modelo. Aquele professor que é motivado, a sua escola, aliás, a sua sala de aula é modelo, e a sua aula é referência para as outras aulas da comunidade estudantil. Então, o grande foco maior que nós temos aí, a grande maioria dos nossos professores sem motivação para ensinar. E aí falta o modelo desse profissional para a determinada área ou para determinadas escolas que assim deseja esse professor modelo. E como motivar o professor? O primeiro incentivo está no próprio profissional. Aquilo que eu dizia para vocês. Professores, lembrem que foi você que escolheu ser professor da turma, e não a turma que te escolheu ser professor. Então, o primeiro que deve estar motivado é ele, porque eu sei quanto eu ganho, eu sei como é a minha situação diante da sociedade. E esse respeito para com o profissional da educação só vai vir quando eu estiver plenamente motivado comigo mesmo e, acima de tudo, esses valores que eu acredito, eu poder passar constantemente para o meu aluno. Porque eu sou professor. E aí, o resultado, com certeza, virá depois. E como é que a gente pode fazer para conquistar as famílias para participar da escola de forma mais efetiva? A primeira coisa, mostrando para as famílias que eles são responsáveis pela formação dos seus filhos. A verdadeira escola acontece na família, chamada educação doméstica, escola doméstica. A escola oficial, a escola acadêmica, que realiza as excelências acadêmicas, é uma consequência da família. Então, aquilo que a família tem instruído, formado, educado, leva para a escola para ter o conhecimento acadêmico, oficial. Então, na medida em que a família tem a clareza da importância da educação na vida dos seus filhos, ela vai ter a escola como algo importante. E aí, a reunião pedagógica, a reunião de pais e mestres passa a ser importante porque eu quero saber não só o currículo do meu filho, não só as notas do meu filho, mas eu quero saber o rendimento emocional, o rendimento cidadão, o rendimento do ser humano que está sendo formado naquela escola. E é importante também perceber, quando a escola começa a falar também a mesma linguagem da família e vice-versa. Então eu vou ter pais comprometidos, escola encantando e falando a mesma língua. Qual é o peso do histórico familiar para a não participação da família na escola de forma mais efetiva? Quando nós temos uma família desequilibrada, desajustada e que não dão valores às pequenas coisas. E, acima de tudo, a família. Porque a única instituição que ainda é esse elo, esse sustentáculo da sociedade é a família. Aquela família
que leva seu filho para a missa, para o culto, jamais vai buscar seu filho em uma delegacia. Então, a base de tudo é a família. Aquela família que acredita nesses valores e que valoriza a escola e a educação dos seus filhos, esta família ela é comprometida com a escola e com a sociedade. O próprio professor esbarra em determinados conceitos ou preconceitos, sejam eles de quaisquer ordens. Como é que a gente pode, enquanto professor, trabalhar isso na família, no pai e na mãe, que muitas vezes não reconhece os temas atuais, como bullying, sexualidade, como um tema que deve ser tratado em sala de aula? Importante lembrar que o professor, ele é aquele elo que leva a sociedade a romper tabus, a quebrar obstáculos que vêm atrapalhar o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento da família, o desenvolvimento intelectual. Ele quebra barreiras que eu me refiro à dimensão da ignorância. No entanto, aquele professor bem preparado, que acompanha tudo, que está bem antenado, que tem um bom conhecimento, ele consegue envolver a família, ele consegue envolver o aluno. E aquele aluno, mediante aquela aula cheia e rica de informações, aquele mesmo aluno consegue levar isso para casa e faz com que os pais se sintam obrigados de também conhecer para também poder discutir em mesa. Agora, para que isso aconteça, é viável que a família sente à mesa, se alimente na mesa e tenha essa convivência em comum. O que acontece, infelizmente, com a grande maioria. Ninguém mais se reúne na mesa para comer, ninguém mais conversa sobre essas coisas e a educação doméstica fica transferida para a escola. E o que fazer quando isso acontece? Tipo, a escola educa e a família deseduca. Aí é um grande desafio, porque aí você vai ter que criar uma escola para os pais. A gente sabe também que muitas vezes os próprios professores eles não têm assim o conhecimento do próprio papel enquanto ser social. A gente sabe que, como a gente vive num país, consequentemente em uma cidade onde os fatores políticos interferem na educação, como é que o professor pode trabalhar essa questão política quando ele quer fazer um trabalho voltado para a educação, mas a gente sabe que a política não deixa. O que é que o professor deve fazer? Tem alguma forma ou fórmula para resolver essa situação? Não existe fórmula e muito menos receita, porque se existisse, seríamos ricos, né? Porque a gente começava a passar isso. Mas Renan Descartes diz o seguinte, o pensamento, o cogito ergo sum, ou seja, o penso logo existe, que hoje, no momento atual, esse pensamento cartesiano está superado. Porque hoje ninguém pensa mais sozinho. O grande papel hoje do professor na sociedade é fazer com que a sociedade pense juntamente com ele. Pensando com ele, você vai ter valores e respeito a esse profissional. Consequentemente, você vai ter esse educador sendo a referência na escola, a referência na sociedade. Então, ele tem que ser aquela pessoa que acredita no seu trabalho e que, acima de tudo, ele nunca pode esquecer que ele tem um público-alvo que lhe escuta constantemente, sendo este formador de opinião.